certinho e mesmo assim deu tudo errado? Eu vou te dizer por que isso acontece. O problema quase nunca é a receita. O segredo está nos ingredientes e nos cuidados antes mesmo de você começar. Olá, eu sou a Soninha Moura, da Vida Doce Biscoiteria, Cursos e Oficinas. E hoje eu vou te contar o que ninguém te conta. Como preparar os ingredientes do glacê real para que ele dê certo todas as vezes. Se você já teve o seu glacê mole, quebradiço, com bolhas, com manchas e até muito duro, então fica por aqui. E ao final desse vídeo, vou te mostrar o preparo de 2 receitas de glacê real que nunca falham. E prepare-se para dominar o glacê real de forma descomplicada, moderna e altamente eficiente, mesmo que você esteja começando agora. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque esse conteúdo vale ouro. Mais do que uma simples cobertura, o glacê real ele é uma técnica e dominá-lo significa abrir portas para criações profissionais de alto nível. O glacê real ele é amplamente utilizado porque ele oferece vantagens únicas, mas mesmo sendo muito funcional, ele apresenta alguns desafios. Em ambientes úmidos, eles retardam a secagem e podem causar manchas. Se muito batido, ele pode ficar poroso. Se pouco batido, ele pode perder a estrutura. Cores fortes, como o vermelho e o preto, exigem um certo grau, um certo tempo de maturação. Então, hoje nós estamos começando aqui uma série de vídeos que vou explicar para vocês tudo sobre o glacê real. O próximo vídeo vai ser sobre consistência. Mas aproveite porque o conteúdo de hoje é muito interessante, é muito importante você entender os fundamentos do glacê. Então, assistindo a todos esses vídeos, você aprenderá a prevenir e resolver cada um desses problemas que aparecerem com técnicas profissionais. Então, vamos ao primeiro tópico. O sucesso do glacê real ele começa antes mesmo da receita. A escolha correta dos ingredientes, a preparação do ambiente e os cuidados com os utensílios fazem toda a diferença na textura, na durabilidade e na qualidade da decoração dos seus biscoitos. Mas no vídeo de hoje, você aprenderá tudo para garantir um glacê estável, homogêneo e impecável. Então, continue aqui comigo. Utensílios livres de gordura, o primeiro passo. Antes de pensar em claras e açúcar, a gente precisa falar da maior causa do glacê que desanda, que é a gordura. O menor resíduo de óleo, de manteiga ou de spray desmoldante pode ser a ruína do seu glacê real. Acredite, é sério. A gordura, ela impede a formação correta da estrutura do merengue, deixando o glacê mole, poroso e sem brilho. Então, como garantir utensílios realmente limpos? Lave bem as tigelas, espátulas e batedores. Passe um pano com suco de limão ou esfregue um limão em todas as superfícies internas. E deixe os utensílios secar naturalmente no escorregador. Evite usar os panos de prato. Tem mais uma, nunca utilize os utensílios que já foram usados com manteiga ou chocolate no mesmo dia. E mais uma dica profissional. Prefira tigelas de inox ou potes de vidro para armazenamento do glacê. Porque o plástico ele retém gordura com mais facilidade. Eu mesma, eu adoro usar o bowl dessa batedeira. Ela é muito prática, muito boa de usar. Mas então, não que você não deva usar, mas cuidado redobrado quando você for usar material, né, de plástico. Ok? Agora nós vamos ao segundo tópico, que é o açúcar. O açúcar impalpável é o ingrediente mais importante do glacê real. Mas atenção, não é glacê real quando você usa o açúcar de confeiteiro comum.
O açúcar impalpável, ele é ultra fino. Ele tem mais amido e deixa uma textura bem lisinha. E ainda mais um detalhe, para garantir um resultado ainda melhor, você deve peneirar o glacê real, principalmente depois, por exemplo, esse glacê aqui, ó. Esse aqui é uma mistura pronta. Esse aqui é uma mistura pronta. Se eu usar metade, o que eu gosto de fazer, eu não uso o pacote inteiro para fazer. Eu sempre uso, esse aqui é 1 quilo, eu uso 500 gramas para fazer. Então, se eu usar metade e deixar no pacote, principalmente quando eu for utilizar a próxima vez, tem que obrigatoriamente peneirar. A primeira vez ainda vai, porque o pacote está bem vedado. Mas o ideal mesmo é que você peneira já na primeira vez, ok? Então, peneirar ingrediente. Isso evita gruminhos, manchas e bolhas aí no seu glacê, tá bem? Então, sobre açúcar, é isso. Agora a gente vai falar das claras. Será que eu uso claras frescas, pasteurizadas ou pó de merengue? Porque escolher uma delas muda completamente o resultado. Eu vou falar sobre cada uma delas. Claras frescas. As claras frescas, elas dão um brilho e têm um ótimo sabor, mas elas duram menos. O máximo aí em torno de uma semana e ainda na geladeira. E ainda tem mais risco de contaminação. Já a clara pasteurizada, ela é mais segura, traz maior segurança alimentar, dura mais, em até 2 semanas e pode ser deixar até uma semana fora da geladeira. Mas ela deixa o glacê um pouquinho mais opaco. E o pó de merengue? O pó de merengue é um produto industrializado e ela tem clara desidratada. Ele é prático, seguro, dura muito e é ótimo para grandes produções. E é ideal para climas úmidos. Mas se você está começando, eu recomendo clara pasteurizada ou o pó de merengue. É muito mais difícil de errar. Mas o que eu super recomendo mesmo é esta mistura pronta da Mix. Depois que eu descobri ela e comecei a usar, nunca mais usei os demais. Embora tenha super funciona muito bem, mas ainda eu prefiro essa. Dá menos sujeira na cozinha, é tudo perfeito e sempre dá certo. Ok? E agora nós vamos falar do limão. O limão é opcional, mas para mim é quase que obrigatório, principalmente quando você for lidar com claras frescas. O limão, ele ajuda o glacê a ficar mais firme, aumenta a durabilidade, dá brilho e melhora a textura. O limão, como ele é um estabilizante natural, ele impede o crescimento de micro-organismos. Depois de todas essas vantagens em aplicar o limão no seu glacê, o que você acha? Você vai aplicar? Me dizem nos comentários. Você vai aplicar o limão no seu glacê? Agora, vamos tomar um golinho d'água e vamos falar dela. A água. Será que ela é uma vilã ou sua maior aliada na hora do preparo do glacê? Pois bem, muitas vezes a água é o maior motivo do glacê não dar certo. Uma gota a mais, o glacê vira uma sopa. Uma gota a menos, o glacê fica quebradiço. E o segredo está em colocar sempre aos poucos. E eu vou passar algumas dicas para você. A que eu mais gosto, que mais utilizo, é o uso desse frasco, um borrifador. E como eu faço isso? Vou mostrar para vocês. Aqui. Vamos fazer de conta que nesse pote, aqui, nesse pote, esteja o glacê em ponto firme. E daí eu vou aplicando dessa forma a água no glacê. Então, isso, dessa forma, eu nunca exagero. Qual outro meio que você pode usar? Outro equipamento, Você pode utilizar também, esse aqui que muitos utilizam para molhar bolo, né? Também pode ser usado. Isso aqui.
Que mais que pode ser usado? Um conta-gotas, você pode utilizar um conta-gotas. E ainda a colher. Mas de que forma você vai usar a colher? Eu já vou mostrar para vocês. No início, não tem problema em você colocar as colheradas de água, né? Aqui, por exemplo, vou mostrar aqui, fazer aqui uma dimensão. Então, você vai colocando as colheres de água, assim, no início não tem problema. Depois, quando você está próximo a perceber que está na consistência ideal para a sua mistura, aí você não coloca colherada, você apenas molha a colher e volta. Molha a colher e volta para o glacê. Sempre assim, ó, sem de até molha, mexe e vê se está ainda não, molha de novo e vem. Assim acaba dando tudo certo, tá? Outra coisa super importante para falar sobre a água. Use sempre água filtrada. Nunca use água mineral com gás. E quando a água da torneira poderá ser fervida e fria. E não use água quente. Eu acho, minha opinião, que a água quente ela tira o brilho, ela deixa o glacê um pouco mais opaco. Mas tem muitas confeiteiras por aí que gostam de usar água morna ou quente. Eu procuro evitar, tá bem? E vamos a mais um tópico que é o clima, que eu costumo chamar que o clima é um ingrediente invisível. Ou melhor, nós vamos falar agora do ambiente de trabalho. O glacê real, ele é sensível à umidade e à temperatura. Principalmente quando nós falamos em consistências do glacê. As consistências, elas ficam ainda mais líquidas em dias úmidos. E eu já falei para vocês que o tema sobre consistências é o tema do próximo vídeo. E quando o clima atrapalha? Em dias chuvosos, o glacê ele fica mais mole, mesmo colocando mais açúcar. As cores podem sangrar, manchar e até demorarem para secar. E o ponto fluido, ele se esparrama demais e acaba aí, né, passando do ponto de contorno dos nossos biscoitos. Mas tá, então, dias úmidos e chuvosos, eu não vou fazer biscoito, não vou decorar biscoitos? Você tem algumas sugestões aqui de como melhorar o seu ambiente de trabalho. Liga um ventilador do lado dos biscoitos e eu tenho uma dica aqui que vale ouro. Leve para a vida de vocês. Eu uso, depois que eu descobri o uso desse mini ventilador, ó, bem pequenininho, tá? Eu coloco na mesa, na minha mesa de trabalho, na minha bancada, e deixo os biscoitos nessa lateral, com o vento do ventilador, sempre de lado, não em cima dos biscoitos, né? Usando do lado. Então, eu já deixo ele ligado aqui na bancada, aqui na minha frente, aqui na bancada, e eu vou trabalhando aqui, colocando os biscoitos, e já vou colocando ali na frente do ventilador. É muito importante isso, já nos primeiros 30 minutos. Não vai adiantar você colocar, deixar de lado, secando naturalmente ali, e depois colocar na frente do ventilador. Não, importante é principalmente nos 30 primeiros minutos. Essa dica aqui eu não uso, claro que o meu canal ele é direcionado, tá? Para as confeiteiras iniciantes. Eu não estou falando de quem já tem uma confeitaria que tem todos, tem as secadoras, as secadoras, não, como é que chamam? Aqueles fornos para outros equipamentos que auxiliam no avanço aí da secagem. Eu estou falando para quem está começando, né? Para quem tem a sua biscoiteria aí na sua cozinha, como é o meu caso. Então, mini ventilador, primeira dica. E claro, se possível, trabalhe com ar-condicionado ligado. Mas é que isso vai depender de cada pessoa, né? Então, você tem ar-condicionado aí, então, dias que você está em grande produção, liga o ar-condicionado. Em dias muito úmidos, use o desumidificador. E outra dica é quando você colocar os biscoitos para secar, lembra dessas pastinhas, para quem perdeu o vídeo sobre armazenamento de biscoitos, não deixe de assistir, é super importante para quem produz biscoitos, a forma correta de armazenar os biscoitos. Então, o que você pode utilizar? Uma sílica gel,
você pode colocar nesse arquivo, né? Colocando aqui os biscoitos aqui para até ele se encarar completamente. É claro, lembrando que não pode colocar os biscoitos já úmidos aqui dentro. Eles têm que estar pelo menos semi-secos, tá bem? Então, a última dica é colocar um sachê com sílica em gel aí na caixinha. Você acha que já acabou tudo? Tem mais um ingrediente que você pode incluir aí. É um opcional, não é obrigatório. Faz pouco tempo que eu comecei a usar, que garante um extra brilho, digamos assim, e deixa o glacê um pouquinho mais macio, que é a glucose. A glucose, ela é feita, é um xarope de milho. Ela tem de várias marcas, essa marca aqui também é boa, tem da Mix, tem da Mavalério, que esse aqui é mais opção se caso você queira colocar. Qual o momento que é de colocar? Você pode dissolver na água antes de você colocar a mistura do glacê. Geralmente o glacê que eu preparo não fica duro, então eu quase nunca uso a glucose, mas eu preciso falar sobre mais esse ingrediente que muitos é uma opção e que deixa um extra brilho aí, pode facilitar, acelerar esse processo, né, de maciez do seu biscoito. Então, agora vamos ao preparo do glacê. Mas antes de começar, vamos ao checklist. Utensílios sem gordura, né? Então, limpos com suco de limão. Ingredientes peneirados em temperatura ambiente. Então, açúcar impalpável, lisóvel, sempre em temperatura entre 20 a 24 graus. O ambiente controlado, então, em dias úmidos, evitar abrir as janelas. Tigela e espadas separadas por cor, se possível. Isso evita a contaminação e a mistura de texturas. Panos úmidos e potes herméticos, para evitar que o glacê resseque enquanto você trabalha. Então, aproveite, quem ainda não deu o seu like, aproveite para deixar o seu like agora e compartilhar também com aquelas pessoas que você acha que possam se interessar pelo assunto. E não deixe de comprar o e-book para quem quiser se aprofundar e saber tudo sobre o glacê real. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, nós vamos fazer, assim, 500 gramas, tá? No pacote daquela mistura pronta vem 1 quilo. Então, nós vamos pegar 500 gramas e 5 colheres de água. 1, 2, 3, 4, 5 colheres de sopa. Como esse, ó. Viu como é importante vocês terem um joguinho de colheres de medida, tá? É muito importante para quem trabalha na confeitaria. Tem de plástico também, que são mais baratinhos. Nós vamos dar uma mexida, tá? Pra dar uma hidratada aqui. É muito importante respeitar o tempo, tá? Da marca, da mistura, que você tem que respeitar rigorosamente, tá bem? Nós vamos bater, aliás, em velocidade mínima. Nós vamos bater 1 minuto, depois mais 9 minutos em velocidade máxima, tá bem? Então, vamos... Então, já passaram 9 minutos, tá no ponto ideal. Agora, nós vamos repassar para os potes e para conservar na geladeira, se quiser. Então, nós vamos retirar do bowl, tá? Vamos colocar num pote. Não muito grande, tá? Porque dá uma ressecada por cima. Bom desses espátulas que ele retira todo, não fica evitando assim o desperdício, né? Então, para conservar, colocamos um plástico filme, tá? Bem tapadinho, ou pode ser também um guardanapo úmido, tá? Pode
Esse é um guardanapo úmido, colocamos para ficar bem, para não criar aquela casquinha dura, tá? Levamos, colocamos, né? E levamos para geladeira. Meio quilo, né? E dá essa quantidade de glacê. Esse é o ponto firme. Vou fazer o glacê com claras, tá? O limão, uma colher de chá, ou 5 ml de limão. O limão é para dar durabilidade no glacê. É opcional, tá? Se não quiser colocar, não precisa. Limão. Nós fizemos meio quilo, tá? Que o pacote que eu compro é de 1 quilo. Você também tem de 500 gramas também, se quiser comprar o pacote. Essa é a marca que eu gosto, a minha marca preferida quando eu uso esse açúcar impalpável, né? Pra fazer com claras. Vamos colocar uma quantidade, 60 60, um terço dessa mistura, quer dizer, de claras. Nós vamos bater inicialmente por 2 minutos e voltar a mexer, tá? Para aproveitar bem que fica um pouco aqui na parede do bowl. E depois nós vamos bater mais 5 minutos. Aqui já dá pra... Sempre iniciando, né, para não voar a farinha, o açúcar, agora nesse caso, né, açúcar impalpável. Vai aumentando. Vamos em velocidade média por 2 minutos. Passaram-se 2 minutos, tá? Então, agora a gente vai parar a batedeira e vamos aqui mexer aqui, tá? É difícil mexer. Aqui pra tentar bater tudo de maneira uniforme. Agora volta a bater velocidade máxima por 5 minutos. Então, vamos desligar. Já passaram os seus 5 minutos. Olha como fica firme, ó. Esse ponto é o ponto ideal, ó. Que fica bem assim, bem firme, ó. Esse é o ponto, tá? Se você obedecer, seguir as recomendações ali do tempo, vai dar tudo certo, tá? Agora nós vamos tirar daqui, vamos colocar num pote. Colocar num pote. Agora dá pra tirar com colherinha isso aqui. De fora. Então a gente pega. Ó. Olha o ponto. Lembrando que essa receita aqui, como vai claras, cruas, né? Ele poderá fazer para tua família, poderá fazer até para presentear. O que você não pode fazer é para vender, tá? Devido a proibir as normas da vigilância sanitária. Se você ler lá no Guia das Boas Práticas, que tá aqui que eu forneci para vocês, né? Lá nós temos que obedecer às regras caso de comercialização do produto. Mas na tua casa, para tua família, ou até para presentear, você pode sim, não há problema nenhum de você usar as claras
cruas, tá? Deve se evitar, na realidade, tá? Pode fazer mal para alguém, porque pode correr o risco de contaminação, por isso, né? Mas antigamente, lembra que nossas vós faziam e não acontecia nada? Né? Mas o que tu não pode é para comercializar. Tá? Nesse caso, não. O que a gente vai fazer? Ó, tapar com papel filme. Quando você não for usar imediatamente, tá? Bem conservado. O filme. Fecha bem fechadinho. Pronto, está aqui, pronto, mais um glacê. Tá bem? Então era isso e até a próxima aula. Quando eu descobri que o glacê real começa mesmo antes da receita, o meu trabalho mudou completamente. Seguindo todas as orientações, isso garante que você comece cada receita com controle total, eliminando os dois maiores inimigos do glacê, que é a gordura e a umidade. O resto do processo, que é bater, ajustar ponto, colorir e aplicar, se torna muito mais fácil e os resultados muito mais profissionais. Então era isso no vídeo de hoje. Não perca o próximo vídeo, que vai ser sobre consistências do glacê, saindo do ponto firme, o ponto de contorno e o ponto de preenchimento. Então até lá, até o próximo vídeo. Um beijo.